parafraseando o Caetano, os livros é os que podem lançar mundos no mundo. Então você tem sempre um monte de mundos. Leitura. Leitura tem sido minha melhor amiga, minha grande companheira a vida inteira. Desde a infância, com os quadrinhos, revista quadrinho, depois os contos de fadas, logo passei para as aventuras, em seguida para os romances. A leitura é um outro mundo, né? Na verdade, a leitura é você ter acesso a um mundo, né? sem que você tenha que ir até lá. Muitas vezes tive que ir até lá, sabe? Porque realmente só ler não bastava, né? Aqui mesmo em Paraty, há razoavelmente pouco tempo, aconteceu isso. Eu comecei a ler sobre o Caminho do Ouro, por exemplo, né? E eu não consegui resistir, eu queria ver onde é que estavam aquelas pedras, onde é que aquela estrada estava e tal, e acabei indo lá e vendo onde ela estava. Mas tudo começou por eu estar lendo sobre, né? Se você entrar nessa sala aqui, nesse salão de leitura na biblioteca, você tem tudo. Você pode viajar, você pode rir, você pode chorar, você pode aprender, você pode... Tudo está à sua disposição. Eu acho que descobri esse poder da literatura de me levar para dentro de um lugar, de me levar para longe, de me colocar dentro de um outro mundo, outra situação, de sentir empatia, sentir sentimentos por personagens. No primeiro momento foi importante para a gente poder viajar, assim, né? Ir para lugares que a gente não pode, assim. Eu era criança e eu podia estar no Egito, eu podia estar na Grécia, eu podia estar onde eu quisesse, no Japão. Então acho que essa coisa lúdica tem uma importância muito grande no começo, né? Uma coisa de permanência dos saberes, né, que foram conquistados ao longo da história do mundo, assim, e a gente tem acesso a isso. E a leitura faz você se sentir tão humano, é uma arte tão bacana quando você lê, que é muito difícil, depois que você pega o hábito da leitura, que eu nem sei dizer se pode ser um hábito, né? É assim, é um prazer. Atualmente, o livro que eu gosto muito, que eu já reli e estou relendo, né, é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Ele fala muito forte da temática da questão social, da questão racial, do preconceito que essa mulher sofre, tanto socialmente, e ele é muito forte. Eu acho que toda mulher, né, deve ler, principalmente a mulher negra, né, de origem humilde, porque se identifica muito com esse livro. E ela fala nesse livro que a leitura é algo que minimiza os problemas pelos quais ela passa. A leitura era um refrigério para ela. A leitura era uma fuga sadia daquelas problemáticas todas que ela sofria ao longo do dia. Meus últimos livros foram da Fundação Perseu Abramo, que são de política, assim, que eu acho que é muito importante. A nossa formação enquanto ser humano, a gente passa por meio da política. Então, o último livro que eu li foi sobre o socialismo, do Walter Pomar, e a história do Partido dos Trabalhadores, do Lincoln Seco. Então, acho que esses dois livros, por serem recentes, marcam muito. Um que resume muito a minha experiência com a leitura foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que eu acho que eu comecei a ler muito nova, e aí eu parava no meio, e aí eu retomava e lia de novo, aí eu parava, porque era uma história sem fim, e também foi muito importante para, com um livro de literatura fantástica, parar e sentar e anotar, tipo, aquela árvore genealógica deles e tudo mais. O livro cuja leitura mais me impactou foi Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Foi um livro que eu li em estado de imersão. Eu li ele de cabo a rabo sem parar e fui riscando as frases maravilhosas que eu via. Um aí chamado As Veias Abertas da América Latina, isso aí tá mexendo com a minha cabeça, viu? Porque ele fala de uma realidade oculta aí que ninguém sabia ou que se fala muito pouco. Eduardo Galeano. Grande Eduardo Galeano. Com licença. Oi. Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo.
Olha, eu me sentei aqui porque eu trouxe para você um presente. Ah, legal. Só que esse presente foi feito por Cecília Meirelles, tá? Que Quer lindo. ouvir? Quero. Oi, bom dia, tudo bem? Eu vim te oferecer um presente da Cecília Meirelles. Posso tirar? Pode. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmãos das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Muito lindo, obrigada. Pra você. Adorei o presente. É seu. Tchau. Tchau. A leitura veio me influenciando desde pequeno, com aquelas histórias para dormir que a mamãe contava. Eu falo a minha primeira poesia, que eu fiz foi quando eu tinha 7 anos, que é A Lua. A poesia é assim: eu fui na rua para ver a lua, com meu pai, a minha mãe e também o meu irmão. A lua se esconde atrás da nuvem e logo vem a escuridão. Foi a primeira poesia que eu fiz. Passava um tempo, eu achava que era meio sem sentido, assim. Mas aí, depois do tempo eu fui, como posso dizer, criando uma nostalgia, o significado dessa poesia, e foi me inspirando. O livro que mais marcou minha vida foi o Diário de Banana. O livro que eu mais gostei de ler foi Pequeno Príncipe. O livro que eu mais gostei foi o Bom Gigante Amigo, que é o BGA. Comecei lendo Renação de Narizinhos, dá pra dizer. Que a minha prima esqueceu a coleção dela em casa, que ela mudou de cidade. E tinha aqueles 14 volumes, assim, verdes na estante. E eu comecei a pesquisar, assim, a descobrir o que estava ali dentro daquelas páginas. E foi muito importante para mim porque eu morava na Ponte Branca, na Cachoeira, e quando eu li O Reino das Águas Encantadas, eu acho que esse é o nome, foi uma nova maneira, assim, de me relacionar com o meu quintal, com a cachoeira que eu ia todos os dias. Eu mergulhava e, para mim, eu estava entrando no reino das águas claras. É um dos livros do Monteiro Lobato, que é Os 12 Trabalhos de Hércules. Porque me aproximou da mitologia grega, que foi um assunto que desde o início me interessou muito. Eu já gostava dos livros do Sítio do Pica-Pau e, assim, Os 12 Trabalhos de Hércules para mim. E eu me lembro de ainda ser pequena, assim, ler errado algumas palavras e mesmo assim gostar muito das histórias. E você sabe que eu acho muitas vezes que eu acabei fazendo faculdade de História um pouco em função desse livro dos 12 Trabalhos de Hércules. Eu achei que ia combinar comigo. Assim, quando eu dou História da Grécia para os alunos, que são alunos de 6º ano, muitas vezes eles perguntam como que eu sei tanta coisa. Eu falo assim, olha, não aprendi na faculdade, eu aprendi lendo Monteiro Lobato. Esse daqui, por exemplo, seria um que eu poderia escolher como um dos livros. A Pequena Sereia. E me emociona muito quando eu abro e vejo aqui com a minha letrinha Filomena 2, Tesouraria do Sério. Quando eu fui presidente do Grêmio da minha escola, uma das coisas que a gente fez foi uma biblioteca circulante. E o Grêmio se chamava Filomena 2. Então esse livro já andou muito. Eu tenho muito orgulho dos meus livrinhos do Filomena 2. Porque já foi um livro andado e eu acho que o livro tem que andar mesmo. O livro da minha vida, que é o Ulisses, do James Joyce. Todo mundo sabe, a maioria das pessoas que gostam de ler sabe que o romance ficou sendo antes e depois de James Joyce. É um divisor de águas. É um calhamaço, realmente tem 1000 páginas. Porém, é muito divertido e muito provocativo. O último parágrafo do Ulisses, sabe, para mim é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. Sabe?
É pena que as pessoas leiam pouco, porque às vezes se assustam, né? Ulisses é complicado, ninguém vai entender nada. Não, lê sim, vai entender tudo. Porque o que você não entende, você sente, entendeu? E é bacana. Se vocês perguntarem no que os livros foram importantes para mim, eu vou dizer que eles justamente me ensinaram a criar a minha utopia. Então, se a sua vida, certo, é uma vida de transformação, certo, é uma vida de você acrescentar coisas, certo, e se o livro, certo, te leva a isso, então a sua vida valeu a pena e o livro que você leu valeu a pena. Meu Deus, ele disse baixo, não é que o mar é bem aquilo que o auge diz? Uma doce mãe cinzenta? Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo, ou queima-se ou joga-se no lixo. Mas não era aquele o mar dos argonautas? A paisagem não era o corpo daquelas histórias? E as histórias não eram a alma daquela paisagem?